10 carros que eram sonho dos jovens nos anos 80. Você se lembra dos carros mais desejados da década de 80? Aqueles que faziam os jovens sonharem acordados com a velocidade e estilo. Neste vídeo, vamos viajar no tempo e relembrar os 10 carros que eram o verdadeiro sonho dos jovens nos anos 80. Antes de começarmos, já se inscreva no canal para mais vídeos nostálgicos e deixe seu like para ajudar a gente a crescer. Agora, vamos acelerar de volta para o passado. O Puma conversível foi um dos carros mais icônicos e desejados dos anos 80 no Brasil. Seu design esportivo e sua exclusividade faziam dele um verdadeiro sonho de consumo. Fabricado pela Puma, que utilizava mecânica Volks, o Puma era sinônimo de liberdade, estilo e aventura, especialmente em sua versão conversível, com um motor 1.6 de 4 cilindros refrigerado a ar. O Puma entregava cerca de 70 cavalos de potência. Embora não fosse o mais potente dos esportivos, o baixo peso do carro, com sua carroceria em fibra de vidro, tornava a dirigibilidade ágil, especialmente nas curvas. A aceleração de 0 a 100 km por hora ficava em torno de 12 segundos. Um bom desempenho para um esportivo nacional da época. O Puma não era exatamente econômico, fazendo cerca de 8 a 10 km na cidade. A versão conversível, ainda mais estilosa, era apreciada por seu visual diferenciado, que atraía olhares por onde passava. O preço do Puma na década de 80 era bastante elevado em comparação a outros veículos nacionais, dado seu caráter esportivo e exclusivo. Se convertermos o valor para reais atualmente, levando em consideração a inflação acumulada ao longo dos anos, o conversível custaria algo próximo a 180 mil reais. Isso o posicionava como um veículo de luxo, acessível apenas a quem tinha uma boa condição financeira. O Miura foi um dos carros mais desejados dos anos 80, principalmente pelo seu visual diferenciado e pela exclusividade que oferecia. Fabricado pela empresa Aldo Auto Capas, de Porto Alegre, o Miura conquistou os jovens que buscavam um carro esportivo que misturasse luxo e tecnologia. Algo muito raro no mercado nacional daquela época. Com linhas futuristas e uma aparência que se destacava entre os demais, o Miura trazia um toque de sofisticação que o tornava um verdadeiro ícone. O modelo mais conhecido, o Miura Targa, utilizava um motor 1.6 ou 1.8, emprestado da linha Volkswagen, o que entregava uma potência de aproximadamente 85 a 90 cavalos, dependendo da versão. Embora a potência não fosse a mais alta, em comparação com esportivos internacionais, o Miura compensava com um design atraente e itens de série que não eram comuns nos carros nacionais, como computador de bordo e detalhes luxuosos no interior. A aceleração de 0 a 100 km por hora ficava em torno de 12 a 13 segundos, o que não era um número impressionante, mas aceitável para os padrões brasileiros da época. O consumo variava entre 7 a 9 km por litro. Em termos de valor, o Miura tinha um preço elevado para os padrões da década de 80, sendo um carro para poucos. Se trouxermos seu valor para os dias atuais, ajustado pela inflação acumulada, o custo seria em torno de 250 mil reais. Esse preço colocava o Miura na categoria de um esportivo de luxo, acessível apenas para aqueles que queriam um carro exclusivo e tinham os meios para pagar por essa exclusividade. O Opala SS foi um dos carros mais emblemáticos e desejados dos anos 80 no Brasil. Conhecido por ser um dos primeiros muscle cars brasileiros, o Opala SS unia estilo, potência e atitude, tornando-se um verdadeiro ícone entre os jovens apaixonados por velocidade e potência. Fabricado pela Chevrolet, o Opala SS se destacava pelo seu motor robusto e visual esportivo, com faixas decorativas e acabamentos exclusivos que o diferenciavam das outras versões. O modelo SS era oferecido com diferentes motorizações, mas o destaque era o motor 4.1 litros de 6 cilindros, que entregava cerca de 171 cavalos de potência. Esse motor tornava o Opala SS um dos carros mais potentes da época, sendo capaz de proporcionar uma aceleração de 0 a 100 km por hora em aproximadamente 10 segundos. O ronco do motor era um dos grandes atrativos para os entusiastas. Apesar do desempenho, o consumo do Opala SS era elevado. Na cidade, ele fazia em torno de 5 a 6 km por litro, e na estrada, cerca de 8 km. Isso refletia a natureza do carro, voltado para a potência e o desempenho, sem muita preocupação com a economia de combustível. Em termos de preço, se convertermos o valor para os dias atuais, o Opala SS custava aproximadamente 200 mil reais. Esse valor colocava o Opala SS na categoria de um veículo caro e exclusivo. O Maverick V8 foi um verdadeiro muscle car que conquistou uma geração de jovens que buscavam potência e estilo. Fabricado pela Ford, o Maverick chegou ao Brasil nos anos 70, mas manteve sua popularidade por toda a década seguinte, sendo especialmente querido por aqueles que queriam um carro potente. Com a alma dos clássicos americanos,
A versão V8 se destacava pelo motor de grande desempenho e pela presença imponente nas ruas. O Maverick GT V8 vinha equipado com um motor 5.0, que gerava uma potência de aproximadamente 197 cavalos. Isso o tornava um dos carros mais potentes disponíveis no Brasil naquela época, oferecendo um desempenho que era difícil de ser igualado por qualquer outro modelo nacional. A aceleração de 0 a 100 km por hora era feita em cerca de 10 segundos. O ronco grave do motor V8 era uma característica marcante e atraiu olhares e ouvidos por onde o Maverick passava. Em relação ao consumo de combustível, o Maverick V8 era notoriamente gastão, como esperado de um carro com motor grande e potente. Na cidade, fazia entre 4 e 5 km por litro, enquanto na estrada conseguia chegar a cerca de 7 km dependendo da forma de condução. Nos anos 80, o preço do Maverick V8 era alto para os padrões da época, se convertermos seu valor original para reais, levando em conta a inflação acumulada ao longo dos anos, ele custaria aproximadamente R$220 mil. O Maverick V8, portanto, era um carro caro e inacessível para a maioria das pessoas, sendo um verdadeiro símbolo de status e de poder. O Passat GTS, conhecido popularmente como Passat Pointer, também era extremamente desejado pelos jovens nos anos 80 no Brasil. Fabricado pela Volkswagen, o Passat GTS se destacava como uma versão esportiva do famoso Passat, combinando um design atraente com um desempenho acima da média para os carros nacionais da época. Com seu visual diferenciado, marcado pelas faixas laterais e pelo estilo esportivo, o Passat GTS se tornou um símbolo de juventude e aventura. O Passat GTS vinha equipado com um motor 1.8 de 4 cilindros, que gerava cerca de 99 cavalos de potência. Para um carro nacional dos anos 80, essa potência era suficiente para proporcionar uma condução ágil e divertida, especialmente em estradas e rodovias. A aceleração de 0 a 100 km por hora era feita em cerca de 11 segundos. Em termos de consumo, o Passat GTS se destacava pela relativa eficiência, especialmente para um carro esportivo. Na cidade, ele fazia em torno de 8 km por litro, enquanto na estrada chegava a cerca de 12 km. Quanto ao valor na época, o Passat GTS custaria hoje a aproximadamente R$150 mil, levando em conta a inflação acumulada. Isso colocava o Passat GTS em uma faixa de preço que, embora fosse significativa, ainda era mais acessível que outros esportivos, fazendo dele uma opção atraente para quem queria um carro com pegada esportiva, mas sem investir em um modelo de luxo. O Gol GTI foi um marco na história da indústria automobilística brasileira, sendo o primeiro carro nacional equipado com injeção eletrônica de combustível. Lançado em 1988, se tornou o sonho de consumo dos jovens da época, representando modernidade e tecnologia. O design esportivo, com para-choques envolventes e as faixas laterais que o diferenciavam das demais versões do Gol, deixava claro que esse não era um carro comum, mas sim um verdadeiro ícone de desempenho e inovação. O carro vinha equipado com um motor 2.0 de 4 cilindros, que entregava 120 cavalos de potência. Essa configuração o tornava o carro nacional mais potente disponível na época, proporcionando um desempenho excepcional. A aceleração de 0 a 100 km por hora era feita em cerca de 9,2 segundos, o que era impressionante para um carro produzido no Brasil naquele período. Em termos de consumo, o Gol GTI era relativamente econômico, especialmente quando comparado a outros esportivos da época. Na cidade, o consumo era de aproximadamente 7 a 8 km por litro, enquanto na estrada podia chegar a 11 km. Quanto ao valor desse esportivo convertendo para os dias de hoje, ele custaria aproximadamente R$180 mil. O preço elevado refletia a exclusividade e a tecnologia que o modelo trazia, o tornando acessível principalmente para aqueles que podiam investir em um carro diferenciado e cheio de personalidade. O Escort XR3 foi um dos maiores sucessos da Ford nos anos 80 e um dos carros mais cobiçados pelos jovens da época no Brasil. Lançado em 1983, ele trouxe um visual esportivo e moderno, com design aerodinâmico, aerofólio traseiro e teto solar, algo bastante incomum na época, além de ser um dos primeiros carros nacionais a oferecer uma verdadeira experiência esportiva. O Escort XR3 vinha equipado inicialmente com um motor 1.6 CHT de 82 cavalos de potência, que, embora não fosse extremamente potente, proporcionava uma boa dirigibilidade e agilidade graças ao baixo peso do carro. Na segunda metade da década de 80, o carro recebeu o motor 1.8 AP, de origem Volkswagen, que aumentou a potência para cerca de 99 cavalos. Esse motor garantiu uma aceleração de 0 a 100 km por hora em torno de 11 segundos. Em relação ao consumo de combustível, o Escort XR3 apresentava uma boa eficiência para a época,
Na cidade, o consumo era de aproximadamente 9 km por litro, enquanto na estrada conseguia fazer até 12 km, dependendo do estilo de condução. Se convertermos seu valor de cruzeiro para real, o Escort XR3 custaria aproximadamente R$ 160 mil, um valor mais acessível do que outros carros dessa lista. O Cadete GSI foi um dos esportivos mais icônicos dos anos 80 e 90 no Brasil, com visual moderno e desempenho animador, fabricado pela Chevrolet. O Cadete GSI chegou ao mercado em 1989 como a versão mais esportiva e bem equipada, trazendo consigo tecnologias e características que o colocavam em um patamar superior em relação aos seus concorrentes. A sigla GSI, Grand Sport Injection, indicava a presença da injeção eletrônica, um diferencial importante na época. O Cadete GSI vinha equipado com um motor 2.0 de 4 cilindros, que entregava 121 cavalos de potência. Esse motor proporcionava uma performance respeitável, levando o carro de 0 a 100 km por hora em aproximadamente 9,8 segundos, tornando-o um dos carros mais rápidos entre os modelos nacionais. O Cadete GSI não era dos mais econômicos, mas apresentava números aceitáveis para um esportivo. Na cidade, ele fazia cerca de 7 a 8 km por litro, enquanto na estrada esse número subia para 10 a 12 km por litro. Quanto ao valor, o Cadete GSI custava cerca de 2 milhões de cruzeiros nos anos 80. Convertendo esse valor para os dias atuais, ele custaria aproximadamente R$ 200 mil. Esse preço colocava o Cadete GSI na categoria dos esportivos nacionais mais caros e exclusivos. O Chevette GP2 foi uma das versões mais emblemáticas do Chevrolet Chevette, lançado no final dos anos 70, e que se manteve popular nos anos 80, como um esportivo acessível e cheio de estilo. A sigla GP remetia a Grand Prix, indicando a proposta esportiva do modelo, e a versão GP2 trouxe algumas melhorias e atualizações em relação ao Chevette GP original, oferecendo uma aparência mais agressiva e detalhes exclusivos que o tornaram um verdadeiro sonho de consumo para os jovens da época. O Chevette GP2 vinha equipado com um motor 1.4 de 4 cilindros, capaz de gerar cerca de 72 cavalos de potência. Embora a potência não fosse das mais altas, o Chevette compensava com uma dirigibilidade bastante agradável, graças ao seu baixo peso e ao bom acerto de suspensão. A aceleração de 0 a 100 km por hora era realizada em cerca de 14 segundos. O que não o tornava um carro extremamente rápido, mas oferecia uma boa performance dentro dos padrões dos carros nacionais da época. O Chevette GP2 se destacava por ser relativamente econômico para um carro com apelo esportivo. Na cidade, ele fazia cerca de 9 a 10 km por litro, enquanto na estrada conseguia alcançar até 13 km por litro. Quanto ao valor, o Chevette GP2 custava aproximadamente 1 milhão e 200 mil cruzeiros nos anos 80. Se convertermos esse valor para os dias atuais, o preço seria em torno de R$ 120 mil. O Chevette GP2, portanto, era um carro esportivo acessível, o que contribuía para a sua popularidade nas ruas brasileiras. O Fiat Uno 1.5R foi um dos esportivos mais populares dos anos 80 no Brasil, conquistando os jovens com seu visual vibrante e desempenho ágil. Lançado em 1987, o Uno 1.5R representava a proposta da Fiat de criar um carro compacto, esportivo e acessível para os consumidores brasileiros. Seu visual era marcado por faixas laterais, aerofólio traseiro e rodas de liga leve. Tudo isso combinado a cores chamativas que o faziam se destacar no trânsito. O Uno 1.5R vinha equipado com motor 1.5 litros de 4 cilindros, que entregava cerca de 86 cavalos de potência. Com um peso relativamente baixo, essa potência era suficiente para proporcionar uma boa agilidade ao Uno, que conseguia acelerar de 0 a 100 km por hora em cerca de 11,5 segundos. Em termos de consumo, o Uno 1.5R se destacava positivamente. Na cidade, o consumo era de aproximadamente 10 km por litro, enquanto na estrada podia alcançar até 14 km. O valor do 1.5R na época passava de 1 milhão de cruzeiros. Convertendo esse valor para os dias de hoje, considerando a inflação acumulada, o preço seria em torno de R$ 130 mil. Esse valor tornava o carro uma opção acessível, em comparação com outros esportivos da década de 80, o que ajudou a aumentar sua popularidade entre os jovens. Esperamos que você tenha curtido essa viagem nostálgica pelos carros dos anos 80. Se inscreva no canal e deixe o seu like para apoiar nosso trabalho. Não saia sem conferir os vídeos recomendados na tela final, onde falamos de outros carros e curiosidades que marcaram gerações.